a agenda está até bem vazia, né? Quando a gente olhar de dados e tudo mais, mas realmente o importante vai ser a questão que a gente já espera, né? Do Trump É. assumindo ali, Agenda vazia não claro, quer dizer ausência de volatilidade hoje, né? Muita coisa pode acontecer. exato, né? E principalmente, Vamos né, a lá. gente já sabe, né? O Trump tem bastante dessa questão, né, de declarações, né? Usar, como é que fala? Principalmente a mídia, né? As redes sociais aí, tudo mais para colocar o posicionamento dele, às vezes tirar vantagem em alguma negociação. Então a gente vai ter que ficar bem de olho, né? Já até essa questão aí, né, das tarifas, né, das taxas, né, sobre a China, já teve ali na semana passada uma questão de taxação da China, talvez não ocorrer desde que a China compre mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, isso também pode influenciar a gente aqui. Então tem toda essa questão realmente que o mercado vai ficar muito mais arisco, né? A gente vai ter muito mais declarações aí realmente nas redes sociais. Quando a gente olha, né, um movimento muito forte que aconteceu, não começar ali pelo último item, a gente tem passado aqui nas questões das treasuries americanas. As treasuries americanas na semana tiveram ali um recuo forte de 2,94%. Semana passada, né, teve uma alta muito relevante depois dos dados do payroll, muito acima do que era esperado, mostrando ali realmente uma economia aquecida, uma inflação talvez mais persistente. E semana passada a gente teve ali o CPI. O CPI veio mais tranquilo, então isso também deu uma folga ali, mexeu bastante na matriz de juros, que também vai ser assunto aí, né, mais para frente. Mas na semana, realmente, depois de uma alta considerável ali, que a gente teve de 3 meses nas treasuries americanas, a gente com um recuo bem forte de 2,94%. De queda, 2,94%, e o Ibovespa, né, subiu 2,94%, né, por coincidência ali o mesmo valor. Já interrompendo, né? Semana passada a gente teve uma pequena, retrasada, a gente teve uma pequena alta ali, né? Depois de uma sequência ali de 4 semanas de queda, e agora sim, realmente a gente já dando um respiro aí, né, no nosso mercado aqui, realmente ações muito amassadas, então a gente já começando aí, pelo menos tendo uma primeira semana de alta aí no ano mais relevante. O S&P 500 com uma alta também relevante de 2,91, muito ancorado pelo movimento dos juros. O IFIX, aí sim, o IFIX com a queda de 1,14%, né? Muita discussão agora realmente em torno do IFIX, numa questão de tributação, né? Não tributação dos aluguéis, né, para pessoa física, mas a tributação dentro dos fundos de investimento, né, da receita que entra para dentro dos fundos de investimento, que obviamente isso seria repassado num yield menor para os investidores, mas a questão parece que já teve um recuo, a Daí pode falar sobre isso aí mais para frente, mas é uma questão realmente que está movimentando aí o mercado. O nosso DI 35 com uma leve alta de 0,60%, e o dólar caindo aí 0,57%, o dólar aí nas últimas 2 semanas, nesse ano, dando uma aliviada, né? Então, uma queda pequena de 0,57%. Então, como falei, né? A agenda dessa semana está bem vazia de dados, né? A gente olha, hoje é feriado nos Estados Unidos, né? Então assim, a gente tem o dia do Martin Luther King, as bolsas não vão abrir, liquidez realmente mais baixa, então dia de feriado, posse do Trump, né? O evento vai ser mais à noite, então aí a gente realmente vai ter um dia bem mais morno, muito em stand-by. E dados de emprego na quinta-feira. Então é isso que a gente vai ter, né? De resto, nenhum dado relevante realmente ali internacional. E nacional também uma agenda bem fraca, né? A gente vai ter a reunião do Conselho Monetário Nacional e os dados do IPCA 15 e de confiança do consumidor. Então a agenda está bem tranquila nessa semana. Tivemos ali na movimentação das expectativas da taxa de juros do Copom bem mais, não bem mais leve, né, mas melhorou um pouco, né, quando a gente olha ali, né, falava um platô ali de 16,15 com 16,40, agora já dando uma aliviada aí também, muito em função do movimento das treasuries americanas, né. Próxima reunião ali, né, do Fed, dia 29 de janeiro, sem surpresa nenhuma, né, 99,5% de chance da gente ter uma manutenção, não ter nenhum corte, né, isso já
precificado já nas últimas semanas, no último mês, ali, sem muita movimentação. O que a gente realmente teve ali foi a movimentação daquela matriz, né, de probabilidade de taxa de juros. A gente piorou bem, né, na semana retrasada, quando a gente olha ali, já se falava, né, começar um corte de 25 bips, que seria o corte final, para começando somente no mês de setembro, né? E agora a gente já falando ali que no mês de junho ter realmente esse corte de 25 pips, então já começa a adiantar, já começa a mudar um pouco essa matriz de juros americana, devido realmente aos dados de inflação, né? Os dados do CPI veio melhor, então o payroll veio muito forte, depois na semana seguinte veio o CPI mais fraco. Então a gente volta naquele momento, né, de ter volatilidade dos fundamentos. Então acho que é um ponto importante aí de olhar. Às vezes, né, a gente tem uma sazonalidade forte, né, nesses dados, principalmente de inflação no começo do ano. Pode ser que realmente isso tenha sido, esses dados tenham sido contaminados e que a gente agora consiga ver uma inflação realmente mais controlada e aí podendo aumentar aí as chances de corte de juros. Então, cenário macro é esse.